no PowerPoint talvez fique melhor, né? Porque não fica tão desconfigurado aqui. Então, na realidade aqui uma amostra, né, de um composto desconhecido, a razão da massa de cloro para carbono é de 47,227 gramas, né, e cloro, a razão, né, de carbono e cloro, né, 47,227 para 4 gramas de carbono, certo? Em uma amostra a 0,553 gramas de cloro, que massa de carbono estaria nesta amostra? Né? Então, na realidade, ali a amostra tem 0,553 gramas de cloro, e aí que massa de carbono estaria nessa amostra? Então, agora que vocês fariam uma pausa, né, para tentar calcular por vocês, né? Em alguns casos aqui, como eu peguei as transparências, né, para professor em inglês, né, aqui está ponto, né, onde tem ponto é vírgula, né, tinha que organizar isso também, acaba passando sempre alguma coisa, né. Então aqui no caso tem as respostas, seria A 0,1532 gramas, B 6,52 gramas, C 0,153 gramas, D 0,0468 gramas, ou nenhuma dessas alternativas, certo? Então pausem, façam o cálculo e aí depois eu mostro qual que é o resultado, certo? Bom, se vocês fizeram o cálculo, né, vão perceber que o resultado tem que dar aqui 0,0468 gramas, né? Aqui dá até para saber um pouquinho, que é mais ou menos isso, né? Ó, se 47 é 4, então a massa de carbono em relação a cloro, né, é quase 10 vezes, né, menor do que, um pouquinho menos do que 10 vezes a massa de cloro, né? Então, se é 47 de cloro para 4 de carbono, né? Então, o carbono tem quase 10 vezes menor a massa de, um pouco menos do que 10 vezes menor a massa de cloro. Então, se aqui é 0,553, então 10 vezes menor seria aproximadamente 0,05 alguma coisa, né? Ou um pouquinho menor, que é 0,0468. Então, se fosse, por exemplo, uma questão de vestibular, né, ou de um concurso, não precisaria nem fazer a conta. Pela proporção, né, como um é 10 vezes menor do que o outro, então o resultado também, se a razão é constante, né, então vai ser também 10 vezes menor, ok? Então daria para fazer sem calcular também, né, mas o ideal é calcular, né, para ver se o valor está certinho. Mas por aproximação dá para saber que só tem uma alternativa como correta, certo? Bom, a lei das múltiplas proporções, né? Então, quando dois elementos formam mais de um composto, as diferentes massas de um elemento se combinam com a mesma massa de outro elemento. Estão na proporção de pequenos números inteiros, tá certo? Então, a proporção mínima, a gente sempre vai fazer a fórmula na proporção de números inteiros, como eu mostrei lá o NaCl, por exemplo, ácido sulfúrico, H2SO4, né? Então, sempre na proporção de números inteiros, ok? E o mínimo possível, né? Fixe a ideia de que átomos reagem com partículas intactas, ou seja, só se tiver uma fissão nuclear ou uma fusão nuclear. Nunca um elemento vai se transformar em outro, tá certo? E sempre serão em quantidades iguais. O que eu tenho de átomos no início vai ser a mesma quantidade de átomos que eu tenho no final, né, depois que ocorreu a reação, tá certo? Por isso que a gente tem a estequiometria. O número de átomos de um certo elemento nos reagentes tem que ser igual ao número de átomos que eu tenho nos produtos, ok? Bom, fórmulas químicas indicam números inteiros de átomos, não frações, tá certo? Casos raros aparecem frações quando é impureza, quando é mistura, né? Mas não existe fórmula química indicada por números, por frações, tá certo? Geralmente a gente tem uma fórmula química que é indicada com números inteiros,
ok? Então, a regra geralmente é essa. Só em casos específicos, quando eu tenho uma teoria específica e eu quero explicar algo diferente que não vai acontecer nesses primeiros anos da faculdade, né? Talvez só uma pós-graduação, que pode ser que apareçam frações, mas raramente tem frações. Geralmente a fórmula química é indicada com números inteiros. Okay? Bom, aqui usando a lei das múltiplas proporções. Okay? Aqui, por exemplo, no dióxido de enxofre e trióxido de enxofre, eu tenho aqui as massas dos elementos dentro dessas duas substâncias, né? Dióxido de enxofre e trióxido de enxofre, certo? E aqui dá para a gente fazer uma relação direta com a massa atômica, tá certo? Então, por exemplo, enxofre aqui, né, dentro dessa substância, por exemplo, né, se eu faço aqui a somatória, né, da quantidade de enxofre e de oxigênio, então 32 mais 32 dá 64, tá certo? No caso do trióxido de enxofre, é uma amostra, se eu tiver uma amostra de 64,06 gramas de dióxido de enxofre, dessa massa é quase 50-50, né? 50% de enxofre em massa, 50% de oxigênio em massa também, ok? No caso do trióxido de enxofre, eu tenho aqui para 32 gramas de enxofre, eu vou ter aqui 48 gramas de oxigênio, certo? Nessa substância. Então, se a gente extrapolar aqui, né? Se eu colocar aqui a massa atômica do enxofre é 32. A gente pegar na tabela periódica, que eu tenho uma aqui, né? Reduzida a 32,0. Talvez um pouco mais específica da 32,06, como está colocando aqui pelo livro do Brown, né? Do Brady, né? Brady. E nesse caso aqui, para cada 32 gramas de enxofre, no dióxido de enxofre, eu tenho 32 gramas de oxigênio. A massa atômica do enxofre é 32 e a massa atômica do oxigênio é 16, tá certo? Então, se a gente fosse extrapolar para a composição aqui das proporções, né, essa proporção para o dióxido de enxofre é sempre constante, né? Se eu tenho 32 gramas de enxofre, eu vou ter 32 gramas de oxigênio. Se eu tivesse 16 gramas de enxofre, eu teria 16 gramas de oxigênio. Se eu tivesse 8 gramas de enxofre, eu teria 8 gramas de oxigênio. Se eu tivesse 1 grama de enxofre, eu teria aproximadamente também, né, ali com aquele pequeno desvio ali, mas para cada grama de enxofre eu tenho 1 grama de oxigênio, certo? Mas o interessante aqui é que está 32 de enxofre, e aqui eu sei que a massa do oxigênio é 16. Então aqui para cada 32 de enxofre, eu tenho 2 átomos de oxigênio, cada um com massa 16, que a soma daria 32, certo? Então aqui sempre a proporção vai ser 32 para 32, ou 50% em massa, 50% em massa, porque eu tenho para cada enxofre, eu tenho 2 átomos de oxigênio, e a massa atômica do enxofre é 32 unidades de massa atômica, e a massa do oxigênio é 16 unidades de massa atômica. Então, 16 mais 16 é 32. 32 aqui, 32 aqui. Então, a proporção vai ser aqui 32 para 32. Já no trióxido de enxofre, eu tenho um átomo para cada molécula, né, de trióxido de enxofre. Eu tenho um átomo de enxofre e 3 de oxigênio, tá certo? Como eu sei que o oxigênio aqui é 16, né, então 3 vezes 16 vai dar 48. Né? Então, sempre que eu tiver 32 gramas de enxofre, se eu tiver uma amostra de trióxido de enxofre, né? Então, a somatória aqui vai dar 80,06. Né? Então, para uma amostra de 80 gramas de trióxido de enxofre, eu vou ter sempre aqui 32 gramas de enxofre e 48 gramas de oxigênio dentro dessa substância. Se eu conseguir separar e fizer perfeitamente, né, a separação de enxofre e oxigênio dessa amostra, eu consigo pesar aqui 48 gramas
de oxigênio e 32 gramas de enxofre, certo? E aqui a gente pode relacionar também com a teoria atômica, né? E por isso que é tão importante, né, a teoria atômica e as massas atômicas, porque a gente pode prever aqui, se a gente sabe a fórmula química, né, e sabe como ocorre a reação, a gente pode prever a massa dos produtos. Ou se, por exemplo, estou numa indústria e quero produzir 1 tonelada de soda cáustica, né? Aí eu sei quais são os reagentes, eu sei exatamente quanto de cada substância eu preciso comprar para produzir 1 tonelada, por exemplo, de soda cáustica, porque eu tenho esses dados tabelados, né? E é da química, próprio da química, né? Não é milenar, né? Tem talvez 150 anos essa teoria, né? Ou 200 anos, mas funciona sempre, certo? Só em casos de erros, de perda, de rendimento e assim por diante, mas se eu tiver substâncias puras, isso sempre acontece, certo? Bom, agora sua vez de novo, né? Essa hora de dar pausa, né, no vídeo. Mas aqui eu vou ler e depois vocês tentam fazer. Duas substâncias são formadas a partir de A e B, um elemento A e um elemento B qualquer, certo? Essas duas substâncias têm as proporções AB, né? Então um átomo de A e um átomo de B, um certo composto, e aqui tem que colocar subscrito, né? Não coloquei. Mas aqui uma outra substância é A2B3, né? Então nessa segunda substância eu tenho 2 átomos de A e 3 átomos de B, certo? Se a razão de massas de AB em a razão, né, A dividido por B em AB é de 3,49, qual é a razão de AB em A2B3? Tá certo? Então tentem pensar um pouco, né, e tentem responder essa questão. Ok? Então vamos lá. Então se vocês fizeram corretamente, né, vocês vão chegar aqui, né, que se a razão aqui entre A e B na primeira substância é 3,49, na segunda, né, como as massas desses átomos são constantes, né, então a razão, né, vai ser 2 átomos de A para 3 átomos de B, ok? E aí, no caso, eu consigo chegar a esse valor de 2,33, né? Tentem pensar mais um pouquinho, aí qualquer coisa eu faço um vídeo específico resolvendo essa questão, ok? Bom, prova dos átomos, né? Então, assim, na década de 80, né, desde o início da década de 80, o microscópio de tunelamento de varredura tem sido usado, ou seja, essa teoria tem quase 200 anos, né, ou mais de 200 anos agora, né? Mas só foi comprovada a existência dos átomos, né, na década de 1980, ou seja, bem recente, né, que a gente conseguiu observar indiretamente, né, no microscópio de varredura, conseguimos enxergar os átomos, certo? Uma superfície pode ser escaneada para obter informações topográficas da substância. E a imagem para toda a matéria mostra as regiões esféricas de matéria, né, chamada ali, no caso, a região onde temos os átomos, né? Então, algo que era uma teoria que não é, a gente não conseguiu observar, indiretamente por um microscópio de varredura, né? Nos anos 80 a gente conseguiu comprovar toda aquela teoria de 200 anos atrás, né? Então, por isso a importância, né, da pesquisa, da comprovação, a, assim, para a gente ter certeza, quanto mais resultados empíricos, experimentais, né, comprovando as teorias racionais, né, corroboram para a gente sustentar que a teoria está correta. Né? E como a gente vai ver no desenvolvimento da teoria atômica, das teorias atômicas, foi cada vez mais comprovado a existência do átomo, certo? Então, assim, depois de Dalton, né, houve alguns experimentos com eletricidade, né? Então,
época da escrita do Frankenstein, né, com os trabalhos de Faraday, né, com a eletricidade, a gerar eletricidade, havia um experimento que era o tubo de raios catódicos, tá certo? Cathode Ray Tube, né? Seria esse tubo de raios catódicos, CRT, certo? Então, em um tubo de vidro cheio de gás, né? Inclusive, a gente fez uma visita aqui na Exalc, né? Tem um museu na Exalc que tem um tubo de raios catódicos lá. Não dá para ligar, né? Mas tem alguns vídeos na internet, se vocês se interessarem, tem vários vídeos mostrando o funcionamento também desses tubos de raios catódicos, né? Uma luz verde bem interessante, né? de observar. Okay? Então, aqui no caso, é aplicada uma diferença de potencial, né, uma carga elétrica entre dois polos no vácuo, tá certo? E essa grande diferença de potencial, essa grande voltagem entre esses dois polos, acaba gerando um feixe de raios catódicos. Né? Então, tal tubo brilha com luz e é o precursor da tela de televisão moderna. Não sei se tão moderna assim, né? Agora a gente tem os LEDs, né? Que é um pouco funcionam de maneira diferente. Mas aquelas televisões, né? Mais antigas que tinha um tubo, né? O princípio era o mesmo, né? Era um tubo de raios catódicos, né? Que emitia elétrons na tela da televisão, certo? E agora a gente tem os LEDs que é um pouco mais modernos, as telas são planas agora, né? Até uns 15, 20 anos atrás, as televisões ainda eram de tubos, né? Então, desde os anos 50 até o final, até os anos 2000, 2000 e pouco, ainda tínhamos só televisões de tubos de raios catódicos, né? A descoberta aqui, né? Então nós temos a descoberta do elétron dentro da matéria, né? Então, em 1897, Thomson colocou um ímã perto de um tubo de raios catódicos e notou a deflexão desse feixe, certo? O experimento repetido com um campo elétrico e observou que a descarga foi desviada por um campo elétrico em direção à placa positiva, né? Então, se ele estava sendo atraído pela placa positiva, significava que aquele feixe tinha uma carga negativa, tinha carga oposta. Né? E aí descobriu-se que essas partículas, né, ah, eram de cargas negativas e foram nomeadas como elétron, tá certo? Por Stoney. Né? Ah, deixa eu ver aqui. Nesse caso aqui de Thomson, nós temos a nossa segunda teoria. Né? Então, Thomson descobriu a propriedade elétrica da matéria, conseguia se arrancar elétrons da matéria, né, com essa descarga elétrica. Né? E aí o que ele fez? Ele elaborou um modelo, né, o chamado modelo pudim de passas. Né? Na realidade, o pudim de passas é um modelo, né, como acho que eu já falei na semana passada, é um modelo inglês, né? Um abrasileiramento desse modelo seria o modelo do panetone, mais parecido com um panetone do que um pudim de passas. Porque no Brasil a gente não tem pudim de passas, né? Tem o manjar dos deuses, que não tem nada a ver com esse modelo, né? Como se fosse uma esfera, e dentro essa esfera positiva, e dentro dessa esfera nós temos as cargas negativas, essas partículas negativas, como se soltas dentro dessa esfera positiva, certo? Deixa eu só pausar um pouquinho aqui.